Folha News recebe neste momento a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, senhora Marisete Rauta, integrante do MDB. Seja bem-vinda mais uma vez, prefeita. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui juntamente com você, né? Agradecer a Folha News aí, também a Folha do Nordeste, que tem uma abrangência muito grande, não somente aqui em Lagoa Vermelha, mas também na região e de forma muito especial Capão Bonito do Sul. Sob sua gestão, em abril, Capão Bonito do Sul comemorou 29 anos. O que podemos falar, prefeita Marisete, a respeito dessas comemorações? Marcos, esse ano Capão Bonito, né, nos seus 29 anos de administração, que nós comemoramos o dia 16, né, 16 de abril, tiveram inúmeras atividades. Iniciamos ali com o passeio ciclístico, né, o cicloturismo, depois tivemos o seminário promovido pela Secretaria da Agricultura e pela Emater, as atividades que já são tradicionais nas nossas escolas municipais. E na quarta-feira, então, no dia 16, nós tivemos uma atividade diferente, onde a população foi convidada para estar comemorando o aniversário do município pela parte da tarde, à frente do centro administrativo, e se deliciando com 29 bolos, né? Que é o significado dos 29 anos de nosso município. Cada bolo tinha um tema, né, interessante, que contava com o nome dos ex-prefeitos, das ex-administrações que nos antecederam, também o nome das comunidades, e algumas outras, como, por exemplo, o Gaúcho Futebol Clube, né, que é uma entidade que faz parte do nosso, enfim, do nosso Capão Bonito, né, e que tanto nos orgulha, né? E outras entidades que também ajudaram o Capão Bonito a crescer, né, e a se desenvolver durante esses 29 anos. A senhora me comentava antes de nós entrarmos no ar que pretende, em 2026, quando o Capão Bonito do Sul comemora 30 anos, desenvolver mais atividades superior a essa que foi desse ano. É isso? Uma programação super especial? Isso, né? Quando o Capão Bonito fizer os seus 30 anos, bem como você disse, em 2026, nós vamos estar então entregando à população e a toda a região uma festividade toda especial, né? Em comemoração aos 30 anos de história de Capão Bonito. Este ano a gente optou por uma comemoração um pouco mais reduzida, não deixamos de lembrar do aniversário de nosso querido município, até porque por ser uma administração nova, então nós estamos ali com secretários novos, com projetos novos, né? E que no decorrer desse tempo, de janeiro a abril, né? Foram alguns meses aí que nós, então, procuramos fazer uma coisa bem limitada no sentido de atividades não muito extensas, em virtude dos demais projetos, né? Que estão assim sendo bastante planejados e trabalhosos enquanto gestão como um todo. Nesse início do governo, prefeita Marisete, como tu avalia, como tu vê, como a população está enxergando a sua gestão? Olha, Marcos, eu estou muito feliz, né? Assim, enquanto gestão pública, nós temos os anseios da população, mas as pessoas nos procuram, têm total liberdade de nos procurar como prefeita, na prefeitura, de nos ligar, enfim, de colocar as demandas, de falar os anseios. Também estão nos colocando pontos positivos, né, dentro das secretarias e dos trabalhos que estão nesses 100 dias sendo desenvolvidos, né, à frente da prefeitura. Então, assim, para mim é muito positivo, né, enquanto administração. Por quê? Porque o plano de governo, tanto eu quanto o meu vice, o Miqueias, estruturamos, não foi somente nós dois, mas assim, uma gama de pessoas, inclusive participando as comunidades do município, para nós fazer a estrutura dele, né? Estão já sendo algumas metas colocadas em prática e já colhendo bons frutos. A partir de agora, já no comando do Executivo de Capão Bonito do Sul, que reflexões a senhora faz sobre o futuro da cidade?
Capão Bonito tem muito a crescer, né? Tem muito a prosperar. Eu acho que já vem numa caminhada, num patamar de desenvolvimento muito grande, né? Isso a gente precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer desde a primeira administração em 2001, né? Desde essa primeira gestão até a gestão de agora, né, a atual, tem o seu planejamento, e todos os gestores que nos antecederam tiveram um único objetivo, né, de uma visão de crescimento, de desenvolvimento, de qualidade de vida para a população. E Capão Bonito, neste ponto, está tendo sim as suas oportunidades, né? Uma das coisas assim que eu reforço muito e que para mim é um ponto chave nesses dias atuais e nessa administração é que nós vamos estar colocando à disposição de empresas que queiram se instalar no município a nossa área industrial, que já está toda organizada, já foi inclusive o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, né, que já também foi aprovado pela Casa Legislativa, para que nós esteja colocando, então, à disposição desses empresários. Já temos alguns pedidos, né, que estamos agora, através da Secretaria da Administração, avaliando e analisando, para que dentro dos critérios que o município vai estar colocando à disposição dessas empresas, possam estar se colocando lá em Capão Bonito. E isso para nós é um ponto-chave, porque vamos estar imbuídos na geração de emprego, né? Que é um dos pontos que nos preocupa bastante lá em Capão Bonito. A capacidade de instalação de empresas, indústrias em Capão Bonito do Sul nesta área industrial é de quanto, Marisete? É aproximadamente 8 empresas. Nós temos 8 lotes que vão ficar à disposição, né, dessas empresas. Então, nós vamos estar deixando, né, esses 8 lotes para que as empresas vão conhecer, avaliem os critérios que o município vai colocar à disposição, né, desses empresários, e tenho certeza de que serão muito bem recebidos em Capão Bonito. A bem, na verdade, depende ainda da aprovação do Legislativo para depois, sim, as empresas que desejarem se instalar procurar a Prefeitura e cumprir o edital, isso? A aprovação do Legislativo nós já temos, Já tem. né? Então agora nós vamos organizar juntamente com a Secretaria da Administração e os nossos jurídicos, os critérios, né, para colocar em edital, então, para as empresas então estudarem e, consequentemente, irem conversar conosco lá na prefeitura. Já dá para você ter uma noção, Marisete, de que tipo de empresas estarão sendo instaladas, o objeto? Olha, na verdade, nós temos que nos procuraram parte de engenharia elétrica, já nos procuraram empresas relacionadas à vigilância, já nos procuraram empresas relacionadas com recapagem de pneus, que inclusive não é nem empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul, é empresa de fora, de Santa Catarina. Então, são inúmeras empresas que estão nos procurando, né? Mas como nós não tínhamos ainda um projeto de lei organizado, aprovado pela Câmara, e ainda não tínhamos organizado alguns critérios que agora vão estar sendo colocados à disposição, nós, enfim, acolhemos, né, o pedido, e a partir de agora, ainda dessa semana, nós vamos estar entrando em contato e fazendo novas reuniões, né, e colocando esses espaços à disposição. Certo. Situação financeira do município de Capão Bonito do Sul. Muito boa, né? No sentido assim, estamos bem tranquilos naquilo que estamos arrecadando, sempre priorizando a questão do orçamento. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos um município ainda, né, em crescimento, então, em número de população pequeno, né? O que mais nós arrecadamos é em cima do ICMS, do FPM, que são os impostos que mais vêm dinheiro, né? E trazendo assim bastante critérios e bastante estratégias dentro das secretarias, mas estamos assim bem tranquilos em relação ao orçamento do município, já fazendo um estudo, porque logo nós vamos ter uma reforma tributária, né, que já está batendo nas portas dos municípios. Vai haver sim uma repercussão bastante desfavorável aos municípios menores, né, não aos municípios maiores, mas que
a partir de agora até 2029, nós vamos ter alguns critérios que deverão ser adotados pelos municípios para que a arrecadação ela evolua e dentro dessa evolução haverá uma média. Então, por muito tempo, nós vamos trabalhar em cima da média. Claro que depois a União vai estar trabalhando um fundo para que também auxilie os municípios que vão sair, né, com alguma perca, mas nós temos que ter esse olhar bastante criterioso em relação a isso. Então, já estamos fazendo isso, já estamos fazendo um estudo, trabalhando com algumas pessoas que já estão dedicadas em trazer, né, algumas estratégias de como que os municípios não vão ter uma repercussão tão drástica em relação à arrecadação. Mas isso depende muito da gestão municipal, né, e também daquilo que, nas tratativas, daquilo que vem do governo federal. Ainda sobre arrecadação, dinheiro em Capão Bonito do Sul, qual é a capacidade hoje de investimento do município? Existe sobra para investir? Existe sobra, sim, para investir. Nós temos, claro que não é muito, né? Mas dentro daqueles projetos que foram pensados no decorrer da nossa campanha e do nosso plano de governo, se nós quisermos colocar já em andamento alguns projetos, como, por exemplo, a construção de um pavilhão para que nós próprio para guardar o maquinário, tanto da agricultura quanto da infraestrutura. Então, nesse primeiro momento, nós teríamos ali uma base, vamos dizer assim, para dar início, né, a esse projeto. Também temos a nova instalação, vamos dizer assim, ampliação da subprefeitura do Distrito de Barretos. Também teríamos uma sobra significativa para dar início a esse projeto. Mas são dinheiro, Marcos, que nós temos assim, precisamos. Se nós temos a chance de conseguir, através de emenda parlamentar, que agora é a época de, né, as administrações municipais Sim. chegar, né, aos deputados, enfim, aos ministérios e às secretarias, ter a oportunidade de conseguir através de emendas, então esse dinheiro a gente deixa no caixa da prefeitura, né, guardado ali, para que no decorrer do futuro a gente esteja, então, empregando esse dinheiro, seja na área da saúde, ou até mesmo, que é uma das nossas preocupações da nossa gestão, é da infraestrutura. Sobre as emendas parlamentares, existe uma estimativa de sua parte de recebimento durante 2025? Existe. Uma projeção de 1 milhão, 2 milhões? Existe sim, nós já temos uma projeção e em tratativas e conversação não somente com deputados estaduais, mas também federais, que é onde tem maiores verbas, né, em torno de 2,5 milhões para este ano. A senhora já foi a Brasília, certamente gestionou junto a bancadas, enfim, a deputados ligados à senhora recursos. Surtiu efeito? Positivos, né? Tenho a Brasília esse ano ainda eu não fui, Marcos, né? Porto Alegre. Porto Alegre. Mas nós temos uma pessoa responsável no município, que é um coordenador de emendas, né? Que vai em busca de recursos, que já esteve fazendo umas tratativas em Brasília e no decorrer dessas tratativas eu já conversei com os deputados do partido em Porto Alegre. Então, assim, em torno de 1 milhão e 400 que estarão sendo colocados à disposição de Capão Bonito por esses deputados. Sei da sua forte ligação com o vice-governador do estado, Gabriel, já por diversas vezes foi citado, amigo da família, inclusive. Essa relação tem beneficiado o Capão Bonito do Sul em termos de recursos, em termos de relação com o governo, enfim. O que podemos esperar com Gabriel, a família Marisete Rauta e Capão Bonito do Sul? O Gabriel sempre foi um vice-governador bastante atuante, então todas as demandas, né, todos os políticos sabem que não é fácil
Às vezes você chega numa secretaria, você tem que ter alguém que te auxilie, ou até mesmo lá em Brasília, para você poder chegar, né, no determinado setor que você queira. Então, assim, as portas do gabinete do vice-governador sempre estiveram abertas, né, para a nossa administração. Na medida do possível, ou algum problema que eu tenha no município, eu também consigo conversar diretamente com o vice-governador, onde ele me passa as instruções, coloca sempre os assessores dele à nossa disposição para que estejam conosco nas secretarias, né, ou indo juntamente conosco pleitear as demandas do município. Então, assim, eu tenho um agradecimento todo especial, né, por essa por essa ajuda, né, que o nosso vice-governador nos passa. Também um carinho bastante especial que eu tive a oportunidade de, enquanto prefeita, conhecer o assessor direto do nosso governador Eduardo Leite, o Matheus Vesp, que trabalha diretamente com o governador. Inclusive, ele esteve conosco agora domingo, né, o domingo de Páscoa, numa festa da nossa comunidade, a comunidade do Passo do Paiol. Ele fez questão de estar conosco, conhecendo, né, um pouquinho mais o município, conhecendo Capão Bonito, conhecendo as nossas comunidades. Então, ele esteve ali, trouxe o recado do nosso governador Eduardo Leite, que também estamos ali, ele também está de portas abertas para aquilo que Capão Bonito precisar, nós termos esse acesso, né, mais fácil e conseguir resolver os nossos problemas. Nós tínhamos você sabe que é de grande importância a finalização da nossa IRS 461, nós já estamos finalizando, né? Só estamos ali na estrutura das cabeceiras da ponte do Lajeado dos Ivos, e aí depois, no decorrer da minha caminhada, de algumas visitas a Porto Alegre, juntamente ao Dyer, eu descobri que a parte de sinalização e pintura desse asfalto, ela não estava empenhada. E esse é um valor bastante significativo, em torno de 1,5 milhão, né, para fazer esse trabalho. Então, nós tivemos, por intermédio do assessor, do Matheus, uma conversa com ele, e nessa visita que ele teve aqui no município, ele já nos sinalizou que já foi, então, assinado esse empenho, né, para que logo que se finalize a parte asfáltica, então, a empresa que é relacionada lá com o Dyer venha e finalize a pintura e a sinalização. Então, já estamos com esse empenho, com esse 1,5 milhão garantido, para definitivamente nós estarmos com a obra pronta. Marisete, até falando dessa ligação asfáltica BR-470 Capão Bonito do Sul, alguns pontos existem já uma certa deterioração. Será refeito algum local ou vai ficar como está? Você fala da BR-470 ou da... Até a sede, até a Capão Bonito do Sul. Tá. Então é a nossa IRS, IRS. 461. Sim, não, ela vai estar toda a parte, tanto a parte mais antiga quanto a nova, ela vai ser toda organizada, né? Com, inclusive, a parte antiga, ela foi feita no primeiro momento com um asfalto frio, que eles chamavam. Então, já foi feita uma camada de asfalto quente. Já há alguns estragos, como você disse, Sim. na parte nova, né? Sim. Que também vai ser organizada pela empresa, né? E assim que tiver tudo finalizado, nós vamos estar aí, se Deus quiser, inaugurando essa grande obra para o nosso Capão Bonito e para nossa região, né? Com certeza. Ainda sobre o vice-governador Gabriel, notícias dão conta que ele deve concorrer ao governo do estado em 2026. Ele é do MDB, do seu partido. Já existe algum contato nesse sentido com a senhora a respeito desse assunto? Já. Eu tenho, assim, provavelmente o Gabriel já está sendo, né, aos bastidores, colocado como pré-candidato a governador do estado, né, inclusive também com o apoio do nosso governador Eduardo Leite. Então, agora as tratativas iniciaram, né, entre os partidos. Vai haver uma fusão, né, do partido do governador, que ainda está se delineando, né, em conversação, que eu não sei bem para o rumo, né, que vai ser tomado, mas nós já temos sim essa delimitação do MDB de que provavelmente o Gabriel será o nosso
pré-candidato a governador do estado. E em nível municipal, como está a aliança? MDB, PDT. Olha, de muitos anos essa aliança vem, né, de uma forma muito tranquila, né, muito amistosa. Sempre eu, enquanto prefeita, priorizo muito o diálogo, né, com o PDT, até porque sempre priorizei de que a gente não faz um trabalho sozinho, então nós temos bastante diálogo, bastante conversa, e não somente enquanto executivo, mas também legislativo, né? A gente é sabedora e entende de que existe a democracia, por mais que nós tenhamos a situação, né, na Câmara de Vereadores, total liberdade tem os vereadores de pensar e agir, né, em diferentes projetos que chegam lá. Então a gente respeita a opinião de cada vereador, mas tenho certeza de que tanto o executivo quanto o legislativo tem um pensamento comum, né, que é trazer o crescimento para a nossa população de Capão Bonito do Sul. Na Câmara de Vereadores, o Podemos conta com um vereador que seria, em tese, oposição. A prefeita já não está trazendo para a aliança o Podemos através do vereador Carlos Alberto Campos de Oliveira? Eu acho assim que Agindo politicamente. agindo politicamente, eu sempre digo que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, sempre priorizei, né, e primei para que, mesmo sendo oposição, a gente pudesse fazer um trabalho coletivo, né? Sempre me coloquei à disposição de todos os vereadores, os projetos que vão da minha parte, né? Assim que haja alguma coisa que eles não entendam, eu estou à disposição. Vou sim participar, nem sempre que possível, mas quando for possível, das sessões da Câmara de Vereadores. Eu acho que é muito importante. O gabinete da prefeita está aberto para qualquer informação, né, da parte do Legislativo. Eu vou estar lá trazendo informações, bem como todos os secretários também vão estar à disposição de todos os nossos vereadores. Seu partido, MDB, conforme publicado em digital, inclusive no jornal Folha do Nordeste, estará realizando a eleição da presidência executiva e diretório. Heron Porto, ao que tudo indica, não concorre à reeleição. Como está o momento atual do MDB? Agora no próximo sábado, dia 26, né, todos os municípios, né, vão estar, então, fazendo a reunião, né, para os novos presidentes aí, organizar os novos diretórios. Nós somos muito tranquilos em relação a isso, né? Não temos, claro que existem especulações, né? E isso é normal. Vai ter disputa? Acredito que não, né? Pelo tempo de experiência que eu tenho, né, enquanto partidária, enquanto militante do MDB, mas existem os diálogos entre as pessoas, né, os militantes, enfim, os filiados do partido, e vai ser uma reunião muito tranquila, né, e aqui a gente não descarta a possibilidade, né, do presidente Heron estar novamente, né, isso é uma decisão de que vai ter que partir dele, né? Mas a gente respeita todas as pessoas que queiram colocar o seu nome à disposição de presidente do MDB, né? E aí, nesse dia, vai ser um dia muito importante e nós vamos estar dialogando e votando, né? Para a nova executiva, para o novo diretório e também para o novo presidente. Mas o papel da prefeita nessa eleição do MDB, qual será? Eu tenho, né, assim, as minhas Preferências? não é preferências, né, em nomes, mas assim, algumas coisas que eu gostaria que o partido, enquanto partido MDB, estivesse comigo, né, ao meu lado nessa questão da nossa administração. Não que não esteja, sempre esteve. Tanto é vista de que eu hoje estou prefeita. Então, isso é graças ao partido que sempre me acolheu e sempre me deu o suporte, né? Mas existem algumas coisas que, enquanto prefeita, eu comecei a entender, né? Que são parte mais
parte de gestão, parte administrativa, que às vezes você tendo o apoio, né, em massa do teu partido, fica até mais confortável para você trabalhar, né? Então, assim, vou levar essas angústias, esses anseios, né, que eu tenho para que a gente consiga, né, delinear assim um trabalho bem produtivo, né? Porque não é um trabalho somente para Marisete ou somente para o MDB, mas agora nós temos que ter um olhar enquanto município. Hoje o MDB está à frente do município de Capão Bonito do Sul, mas nós temos que fazer gestão para todos os capão-bonitenses, independente da sigla partidária que essas pessoas, né, tenham e escolham, né, no decorrer da sua caminhada, enquanto militantes, enquanto políticos, enquanto pessoas mesmo. O MDB de Capão Bonito do Sul, na sua avaliação, já conta com algumas lideranças emergentes que possam, inclusive, contribuir para a renovação do partido? Já, sim, assim, eu fico muito feliz também, Marcos, de te dizer que o MDB, existe uma constante evolução, ele está num crescimento já há algum tempo de nós termos pessoas nos pedindo para fazer parte do MDB. Né? Então, assim, claro que nós convidamos, né, muitas pessoas da comunidade para estarem engajados no nosso partido, mas o que me deixa muito feliz, e talvez é pelo trabalho e pela forma de como o MDB transmite, né, a população, as pessoas estão nos pedindo para que façam parte do nosso partido, e isso não é visando um emprego no futuro, não, muito pelo contrário. Então isso nos deixa assim muito feliz que o crescimento ele está constante, ele está viável dia a dia, e cada vez mais o MDB está aberto, né, com as portas abertas para estar acolhendo mais militantes, né, mais filiados, principalmente, e eu acho que agora é um ponto bastante importante, não desmerecendo os demais, mas de nós trazermos também a juventude, né, E ele junto. perguntar. A juventude junto ao partido, nós temos uma base sólida de pessoas muito experientes, o qual, assim, contribuiu e contribui muito ainda para o partido, mas a sociedade como um todo requer de que nós tenhamos esse olhar, de ir renovando e buscando, né, a juventude para ingressar nesse meio político. Então, esse é também o nosso olhar. Eu tenho muita procura também da juventude, não somente eu, mas também outras pessoas, e que agora vamos aguardar o novo diretório, a nova executiva, para estar filiando, então, essas futuras gerações aí que vão estar ingressando no nosso MDB. Certo. Agora passando de política para novamente a administração, a relação com o vice-prefeito tem contribuído a contento na sua visão? Sim, o Miqueias é um menino bastante presente, né? Se colocando à disposição, não somente para me auxiliar diretamente, mas auxiliar todos os secretários ou todas as atividades que estão né, que estão acontecendo, ocorrendo, né, diariamente lá no Capão Bonito. Então, assim, fico muito feliz pela parceria, né, e sempre estamos dialogando, né, o Miqueias, assim, é um menino que tem essa humildade de saber dialogar com as pessoas, né, e quando nós somos uma equipe, então isso nos deixa muito tranquilos em relação a esse trabalho em conjunto que fazemos. A senhora também faz parte da direção da AMUNOR, integra a AMUNOR Capão Bonito do Sul. Como está sendo o diálogo dos pequenos municípios com a esfera estadual? De que forma que está sendo conduzido esse processo ou não existe diálogo? Existe diálogo, sim. Nós somos hoje 19 municípios aqui da AMUNOR, né, que fazemos parte. Somos presididos pelo prefeito de Itapejara, né, que nós chamamos o BIC, né, BIC. o BIC. Todo mundo conhece ele, né, pelo apelido. E existe sempre uma grande preocupação, principalmente dos municípios pequenos,
Estamos sempre dialogando, trazendo aquilo que nos preocupa em relação às mudanças, né, que ocorrem, que vão ocorrer em relação à lei, às reformas, enfim. Então, nós somos uma associação muito presente e um município ajuda o outro. Então, esse é o grande objetivo. Nós somos 19 municípios que têm o intuito de ajudar, né, a peculiaridade daquele município, do determinado município, se tem algum problema. Então, sempre somos muito unidos, dialogamos muito nas nossas reuniões, né? E sempre que o Big vai nas reuniões, nos passa informações pertinentes, as viagens dele a Porto Alegre, a FAMURS, né? Que a FAMURS é responsável por estar passando para os municípios, né? As informações correlatas aos processos e projetos a nível estadual quanto federal. Certo. Outro assunto importante também, Marisete, que gostaria que você comentasse, quanto às reivindicações em nível de AMUNOR, de que forma elas estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas no momento? Ou não existem ainda umas postulações por ser início de gestão dos governos? Existem, né? Existem postulações, sim, existem. Por exemplo, nós temos 2 municípios da nossa associação que ainda não têm acesso asfáltico, né? Então, nós nos unimos em relação a isso, levamos essas demandas e já foi sinalizado pelo governo que terá êxito, né? Nós também estamos com a consulta popular atrasada em questão de valores e não me recordo o valor, mas são Valores significativos? são financeiros assim bastante altos que não foram repassados ainda para a nossa região, que nós já estamos em tratativas, inclusive já estamos com uma agenda marcada, estamos tentando uma agenda com o governador para levar também, né? A população, é um anseio não somente do município, mas de 19 municípios da região que precisam, né? E se a população escolheu aquelas demandas prioritárias, é porque realmente os 19 municípios precisam desses valores e dessas demandas. Então, também é um dos assuntos importantes que nós vamos estar levando junto ao governador. Neste dia desta agenda, para você ter uma ideia, nós vamos estar os 19 municípios juntos lá conversando com o governador. Certo. Seu plano de governo, durante a campanha, foi apresentado para a população. Nesses primeiros 100 dias, quase 4 meses de gestão, dá para sentir que muita coisa será já atingida nesse primeiro ano? Já temos, inclusive, algumas das metas, né? Já colocamos as estratégias e já executamos, né? Então, isso Por exemplo? Por exemplo, eu vou te dizer, já estamos aqui, então, com o edital da área industrial, né, já sendo colocado à disposição das empresas, né, que é o fomento da geração de emprego, reforma da quadra poliesportiva, né, lá do ginásio da sede do município, a construção da nova Praça Central, né, que já está nos seus finalmente, então está terminando. A questão do segundo lote do REURB, né, da regularização fundiária, que também tem o auxílio da administração municipal, também já está em fase final, né, para que seja entregue a documentação aos moradores, né, desse espaço do REURB, né? Sim. Já estamos organizando o fomento da ONG que nós temos lá, o fomento para o CTG Nenê Lima, o fomento para a Associação de Ovinicultores do município, a recuperação de estradas, mais de 130 quilômetros de recuperação de estrada já feitos, limpeza e urbanização tanto da sede quanto do distrito de Barretos, ampliação da rede d'água que a gente chama na comunidade lá do Bolo Frito, né? Ali abastecendo mais de 15 famílias, né? Conservação das demais redes d'água espalhadas por todo o município, instalação de fossa séptica pela Secretaria da Agricultura, silagem, plantação de pasto, a saúde reorganizando, né, tanto o posto da sede, né,
como de Barretos e lá do assentamento. Já estamos ampliando a questão de fonoaudióloga, de pediatra, organizando a parte noturna, né, para que a gente tenha atendimento médico também pela parte da noite, que isso estava no nosso plano de governo, né, a educação, já estamos com melhoria nas escolas, quadro de professor e funcionários, né, em dia, os programas de assistência social já sendo colocados em prática, oficinas, programa de horta, programa do cuidado da terceira idade, enfim, é uma série de coisas, né, que já estavam no nosso plano de governo e que nós vamos ali elencando. Eu digo que o nosso plano de governo está na minha cabeceira, né, então todos os dias eu olho e aquilo que a gente já conseguiu organizar, eu já vou marcando ali, né, isso aqui a gente já logrou êxito. Então, para mim, é uma experiência que está sendo bastante prazerosa, né, no sentido de que algumas coisas a gente já conseguiu tirar do papel e as demais, assim, já estão em construção. Isso, para nós, assim, é um motivo de orgulho, porque eu sei que eu tenho uma equipe que está criteriosamente, né, trabalhando, debruçado em cima daquelas metas que a gente levou a cada casa de cada cidadão de Capão Bonito. Uma das últimas perguntas, a senhora comentou a equipe. Sua avaliação do secretariado municipal, o primeiro escalão do seu governo, está correspondendo em 100% à sua expectativa? Como sou professora, né, normalmente quando se dá 100%, né, as pessoas... É uma nota pesada. É uma nota pesada, né? Sim. Mas, assim, 85%, né, estão correspondendo às expectativas, né, estão muito preocupados em trazer um trabalho de excelência e em excelência à população de Capão Bonito, sempre abertos ao diálogo com a gestão, né, com a prefeita e com o vice, mas também com a população, né? Lá nós temos, assim, por ser um município pequeno, então, a liberdade de conversarmos diariamente com os secretários, com os diretores, com os coordenadores, né? Para que tudo saia conforme aquilo que foi planejado e conforme aquilo que nós almejamos, né? Então, isso para nós, assim, é um momento de satisfação e agradecer imensamente, que eu acho que é uma oportunidade de, nesses 100 dias, agradecer aos secretários que estão lá na ponta, né, sendo a nossa base, que estão nos ajudando, mas, acima de tudo, Marcos, os funcionários, né, não somente os funcionários efetivos, mas os comissionados e também os terceirizados, porque são eles que fazem o município crescer, haver mudança, qualidade, né, de vida, não é a prefeita. Nós damos as ideias, mostramos os projetos, vamos em busca financeira para que isso aconteça. Mas, acima de tudo, são os funcionários que entregam à população um Capão Bonito, melhor de viver, melhor se Deus quiser, mais emprego, mais renda, incentivo ao comércio. Estamos aí trabalhando de uma forma bastante diariamente, noite e dia, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível, e tenho certeza de que a população vai agradecer cada dia mais pelo trabalho que eles estão vendo que está sendo desenvolvido por essa equipe e por essas pessoas que dedicam o seu trabalho, a sua profissão em prol de Capão Bonito. Muito bem, prefeito, lhe agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Folha News, na redação do jornal Folha do Nordeste, e gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a população de Capão Bonito do Sul. Eu que agradeço, Marcos, né, por essa parceria de longa data, né? Isso aí. Agradeço ao jornal, à Folha News, a oportunidade de estarmos aqui, e para a população de Capão Bonito é um prazer estar representando cada um e cada uma das nossas pessoas, da nossa gente. É um orgulho muito grande para mim poder estar dedicando o meu trabalho, né, em prol do município, qual eu tenho uma admiração e orgulho muito grande de fazer parte. Então, a toda a nossa população, desejo muita prosperidade, muita saúde, e que nós tenhamos muita harmonia no nosso município, um belo município que tem um futuro brilhante pela frente. Ok, nós
Ouvimos a prefeita municipal de Capão Bonito do Sul, senhora Marisete Halt. Lembrando que o resumo também desta entrevista estará no jornal Folha do Nordeste, edição de 25 de abril.